Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira. Muito calor aqui em São Paulo, muito calor na Baixada Santista, chuvas intensas registradas em várias regiões, Santa Catarina, também no Rio Grande do Sul e, lógico, o Brasil Central ainda aguardando com chuvas irregulares. E os cafezais do Triângulo Mineiro, como é que estão? Muito calor por lá também. E alguns produtores já falam em problemas com queima, inclusive das folhas dos cafezais, com esse calor intenso registrado de uma forma atípica que a gente tem comentado aqui durante toda a programação. E você que tem nos acompanhado, sem dúvida nenhuma, tem um relato específico para a sua região. Nós vamos agora falar sobre o mercado do café, para tanto ninguém mais e melhor do que o próprio Eduardo Carvalhais, que já está conosco, direto de Santos, conosco aqui nesta tarde. Bom, calor aqui em São Paulo, capital paulista, geralmente no litoral é muito mais quente. Muito quente nesse momento aí, não, Eduardo? Boa tarde. Bastante quente. A temperatura aqui em Santos hoje, aliás, foi a semana toda, é de alto verão. É impressionante o calor que está. E nós não estamos nem no final da primavera, quer dizer, ou seja, o verão só entra lá no final de dezembro, né? Nós já tivemos uma onda dessa aqui no finalzinho, na última semana de inverno também, com temperaturas próximas das que estão aqui hoje, e isso tudo preocupa, né? A gente sente isso com os produtores de café. É só olhar para os grupos deles todos, o que eles estão falando, e é impressionante essa onda. Nós tivemos aí tardes perto de 40 graus em diversas regiões produtoras de café do sudeste brasileiro. Viu? Isso significa realmente perda já para o ano que vem. O tamanho, se é pequena, se é grande, nós só vamos descobrir lá para o final de março. Mas certamente há algum tipo de perda, e aí assusta quem a gente vê nos jornais hoje, né? Já falando de que esse El Niño está longe de terminar, só deve terminar lá para março, e que nós deveremos ter outras ondas iguais a essa. Mas é aquele negócio de interesse de curto prazo. Hoje Nova York cai forte, porque as chuvas estão chegando, devem chegar aí nas regiões produtoras de café a partir do final da tarde de amanhã, ou mais possivelmente no domingo. Então eles hoje estão derrubando com força, começaram a derrubar hoje um pouco, mas hoje derrubam com força as cotações de Nova York. E essa briga nós vamos assistir aí para os próximos meses todos, entre os fundamentos e os interesses de curto prazo de fundos de investimento, de especuladores. Bom, e de alguma forma esta situação que a gente sempre acompanha, né? O mercado futuro antecipa e é ágil nesse tipo de situação, né? Anteriormente teve uma disparada, talvez por esse motivo, né? Condições com preocupações com o clima aqui no Brasil, subiu. Agora devolve parte dos ganhos e antecipa já essa melhora, a volta das chuvas em algumas regiões produtoras aqui do Brasil. E esse mercado, como é que está se comportando? Porque sempre é uma dúvida, não, doutor Carvalhais, essa questão toda da sensibilidade que o mercado tem em relação aos estoques de café certificados lá nos Estados Unidos. Isso ainda continua formando preço? Isso ainda continua sendo colocado na bacia para o tempero geral na formação desses preços, cotações no mercado futuro diariamente ou não? Olha, as cotações da Bolsa de os estoques da Bolsa de Nova York são apenas um indicador, mas é um indicador importante. E o Brasil já começou a aumentar os seus embarques de café, e os cerejas descascados hoje em dia são usados também lá na Bolsa de Nova York, fora os cafés da América Central. A verdade é que as cotações de Nova York estão baixas para a realidade dos preços no mercado físico, ou seja, não compensa para quem tem café, para os exportadores, para os traders lá fora, certificarem café no momento na Bolsa de Nova York. Se você pensar que esses preços cotam cafés de boa qualidade para fina, colocados num armazém americano e certificados pela Bolsa, por isso que os estoques não sobem no momento. Não compensa entregar lá no preço atual. Os preços teriam que reagir mais para esses estoques subirem. Eles devem subir um pouco nos próximos meses, porque nós estamos no mês de embarque do Brasil. Já cresceu no mês passado e deve voltar a crescer nesse mês de novembro. É natural. O Brasil, mesmo que a safra não seja esses números indicados por alguns especuladores, falando de 65, 66 milhões de sacas, é uma safra boa e o Brasil está embarcando. Os negócios estão saindo nos dias de baixa, como hoje, travam.
mas os produtores vão vendendo à medida que precisam fazer caixa para suas despesas normais. A gente não sente vendas pressionadas, ou seja, o produtor continua acreditando no mercado. Ele está lá, do lado do seu cafezal, sente melhor do que nós o que está acontecendo com as árvores, e ele tem sido muito precavido nas vendas. Mas as vendas saem. Nós temos que lembrar que nós estamos num país continental, o maior produtor do mundo, e não há dia que não saia algum negócio. A impressão que nós estamos agora é que os embarques novamente de novembro devem ser bons, devem repetir o do mês passado, de outubro, ou de repente até subir um pouquinho. E isso não impressiona a mim, pelo menos, porque, como eu disse, são os meses de embarque. Vamos ver até quando nós vamos conseguir manter esse ritmo. Os problemas climáticos não são só brasileiros, estão também na América Central, na Colômbia, na África, na Ásia, ou seja, em Vietnã, Indonésia. Portanto, nós vamos continuar com muito sobressalto. A chave do mercado não é o estoque de Nova York, são os estoques de café verde. Eles são praticamente inexistentes nos países produtores. Quando eu falo de estoque remanescente, são de outras safras, né? Nós vivemos agora da mão para a boca aqui no Brasil. O café que nós colhemos é o café que nós temos para vender. Aqueles estoques sempre grandes que nós tínhamos até 2015 foram acabando, foram resultado do excelente desempenho do Brasil nesse século XXI. Nós não podemos esquecer que nós batemos em 20 milhões de sacas de exportação a primeira vez em 1999, consolidamos nos primeiros anos do século XXI. Em 2009 nós batemos em 30 milhões de sacas e em 2019 em 40 milhões de sacas. Né? Foi o nosso recorde, passamos de 40 milhões de sacas. Né? Então, dobrar a exportação, o maior produtor e exportador do mundo em 20 anos, é uma façanha. E isso nos custou, além de nós termos tido boa safra, dos anos de safra baixa, os estoques que nós tínhamos. Então, nós não temos estoques de café mais. Nós vivemos, quando chega no final do ano safra, você tem 2, 3 milhões de sacas, é muito quando tem, e esses são cafés que muitas vezes estão na mão de produtores muito resilientes, bem capitalizados, que não vendem fácil. Então, nós vivemos agora da mão para a boca, ou seja, o que nós produzimos no ano é o que nós temos para exportar. Não existe estoque na Colômbia, tanto que a Colômbia é a sexta maior importadora de café do Brasil no momento, e até o Vietnã andou importando o café do Brasil, para vocês terem uma ideia como não existe estoques por aí. E isso é que vai fazer com que o mercado continue oscilando. As notícias de curto prazo versus essa realidade dos fundamentos, ou seja, o mundo depende agora, para consumir café, da safra daquele ano mundial. E com essas incertezas climáticas que nós temos, e que parece que vão continuar, nós vamos viver esse sobressalto realmente. Bom, essas incertezas em relação ao clima, não só aqui no Brasil, praticamente todos os países produtores, como eu acabei de citar, doutor Carvalhais, né? Lógico, a safra 24. Quem tem ainda algum estoque ainda segura um pouquinho, se é possível, né, nesse momento. E quando se fala de demanda, nós temos ainda uma reação, porque a economia toda também depende de uma reação da parte dos Estados Unidos, da Europa, que está enfrentando seus probleminhas ali econômicos, inflação, enfim, os desafios que a gente tem acompanhado. Isso interfere também no mercado do café. O país, quando ele tem problemas com relação ao clima, sem dúvida, inverno, ele vai consumir mais. Problemas financeiros, ele também acaba consumindo um pouquinho mais para acalmar a situação do investidor, do consumidor local, né? A demanda vai bem ou ainda tem muito a crescer e o Brasil tem muito a atender a essa demanda? Olha, o que nós temos até agora, e a diretora executiva, que é uma brasileira, diretora executiva da Organização Internacional do Café, esteve no Brasil, está no Brasil no momento, até atendendo um compromisso, é de que o consumo mundial continua crescendo a nível, ou seja, quando você soma tudo. Às vezes você tem alguma perda em alguns setores, mas na Ásia o consumo continua crescendo, na China continua crescendo, no Japão. E nós vamos entrar no inverno agora no hemisfério norte, quando o consumo lá cresce de um modo sensível. Então, portanto, os números que nós temos é de um crescimento a uma velocidade menor do que nós tínhamos antes da pandemia, mas continua crescendo. Mesmo aqui no Brasil, no último ano, com todas as dificuldades econômicas, com todas as mudanças que nós tivemos, ele cresceu 1%. E há também um crescimento segmentado, que no volume total não aparece, que é do consumo de cafés especiais,
naquela faixa de renda maior. Na faixa de renda mais popular, nós assistimos a um crescimento do consumo de conilon nos blends, ou seja, como o conilon tem um preço melhor, ele melhorou muito de qualidade na produção, está havendo uma substituição para se baixar o preço desses blends, um aumento da colocação de conilon nesses blends no mundo todo. Aqui no Brasil, o café tradicional teve um grande crescimento na sua composição desses cafés conilon. Isso tudo são mudanças, mas o consumo continua bem até agora e deve, por todos os dias que nós temos, continuar assim. O que mudou muito é a formação de estoques lá fora, porque hoje custa dinheiro, os juros real voltou para o hemisfério norte, hoje quem toma dinheiro emprestado para fazer estoques de café paga os juros real, que não houve nos últimos 10 ou 15 anos. Isso faz com que lá fora também o trader e as indústrias tomem mais cuidado na composição de seus estoques. Eles vão comprando também mais devagar, acompanhando o consumo, porque antes, se era muito fácil tomar dinheiro, pagar juros, a juros zero, às vezes até juros negativos, agora a realidade mudou e deve continuar assim nos próximos anos. Tudo isso mudou a dinâmica do mercado, mas o consumo até agora continua crescendo como um todo no mundo. Bom, recentemente, inclusive, hoje foram divulgados os dados a respeito das exportações de café pelo próprio Secafé também, doutor Carvalhais, que mostrou aí uma exportação total aí dos 10 primeiros meses desse ano, acumulados até agora, 30 milhões 620 mil sacas, uma receita de 6 bilhões 400 milhões de dólares em 10 meses, uma receita menor e uma exportação um tanto menor também. Isso demanda por falta de produto ou por falta de interesse, no caso dos países importadores, ou aquilo que eu falei com relação à crise econômica em alguns desses países, não crise econômica, não vou exagerar, mas uma redução na atividade econômica desses países. Essa redução no volume, lógico, nos valores, na receita deve-se exatamente a quê? Bom, o volume caiu porque a nossa safra do ano passado foi menor, nós estamos sem estoques, e houve sim uma diminuição na nossa exportação. E também porque lá fora, nós vivemos na época das narrativas, já se começou a falar desde o início desse ano que a safra 2023 do Brasil seria maior, ignoraram todos os problemas climáticos, quando o inverno começou a ser um inverno quente, esses preços foram caindo, apesar de uma exportação menor brasileira. E lá fora, como eu disse, os estoques na mão dos países consumidores começaram a ser consumidos porque custava caro mantê-los. Com isso, aconteceu esse fenômeno de nós embarcarmos menos, por termos menos café para embarcar, e mesmo assim o preço cair. Essa diferença deve ter sido coberta pelos estoques. E os estoques na mão tanto dos americanos como dos europeus estão menores. Basta dizer que, para não influenciar o mercado, já fazem uns 6 meses que a Green Coffee, o Departamento de Agricultura americana, a Green Coffee Association, não divulga todo dia 15 os estoques de café verde nos Estados Unidos. Isso foi rompido, era uma tradição esses números serem divulgados, foi rompido há uns 6 meses atrás, justamente porque eles caíam forte de mês para mês. O que se imagina no mercado é que esse estoque seja muito baixo. E esses cafés que nós estamos embarcando dos Estados Unidos, agora no início desse nosso ano safra, devem estar sendo todos encaminhados diretamente para o consumo. Porque, enfim, isso nós só vamos sentir ao longo dos próximos meses. Mas quem contava com uma safra, um discurso no mercado mundial, que a safra 24 do Brasil seria uma safra recorde, já está claro que não vai ser recorde. O tamanho dela, como eu disse no começo dessa nossa entrevista, nós só vamos saber lá para março. Mas, com certeza, essas ondas de calor, essa não é a primeira, eu tenho que recordar isso, nós estamos na primavera ainda, afetaram a safra do ano que vem, e os agrônomos especializados em café já dizem que, de algum jeito, vai afetar também a safra 2025. É cedo para se ter número, não adianta, assim, nós não sabemos nem direito ainda exatamente o tamanho da safra que nós já colhemos, imagine falar na 24 e então na 25. Mas essa onda de calor, esses problemas climáticos, vai sim também afetar a safra 2025. Outra coisa, os problemas climáticos são mundiais. Antigamente, quando você tinha problema climático no Brasil, nossos concorrentes soltavam rojão, porque os preços subiam e eles não tinham problemas. Agora, não.
todos os países estão enfrentando esse aquecimento global e tendo problema na produção. E também os problemas que nós citamos aqui econômicos, mudam o modo, a dinâmica de trabalhar das indústrias no mundo todo. Elas administram mais o estoque delas, vão comprando mais devagar esse café, porque toda vez que elas compram o café, mexem na receita da empresa, porque agora tem um custo de carregamento de estoque lá fora. Bom, é só para poder finalizar e agradecer a sua participação conosco, né, além dessas condições climáticas, né, dúvidas em relação à safra 24, que podem refletir também na safra 25, nós temos aqui informações a respeito até mesmo de pragas, né, em alguns cafezais em Minas Gerais, bicho mineiro, né, problemas aí com relação àqueles que adubaram menos o solo, enfim, aparecimento de algumas pragas, entre elas essa questão do bicho mineiro. O que o produtor deve fazer? Eu sei que é uma resposta ou uma pergunta que vale 1 milhão de xícaras de café, né? Uma situação como essa, né? Como é que ele pode não apenas observar, né? Porque não tem uma saída, né, para essa questão do clima todo, mas tem saídas para preços, né? Até mesmo observar o mercado, tentar fazer umas travas em dólares, até mesmo travas no café. O que ele pode fazer numa situação dessa, num clima talvez um dos mais severos daqueles que acredito que tenha acompanhado, não, doutor Carvalhais, né? Talvez um dos mais críticos nesses últimos anos, né, para a cafeicultura. O que o produtor deve fazer? Bom, primeiro, nós estamos numa época de muita incerteza mesmo, não só as incertezas climáticas, que, como eu disse, são mundiais, como na economia, com grandes mudanças, esses problemas de guerras que nós estamos tendo, a invasão da Ucrânia pela Rússia, agora esse problema aí em Israel, com esse ataque terrorista que eles tiveram, tudo isso acaba mexendo com a dinâmica do mercado mundial. As notícias agora são muito rápidas sobre a economia americana, sobre a economia europeia. Não é só o café que sobe e desce, são todas as commodities, todos os produtos. E fica muito difícil para o cafeicultor saber o que fazer. Nós temos recomendado, o que nós sempre falamos, de vender aos poucos, porque café é cotado em dólar, e não está sobrando no mundo. Se não está faltando, também não está sobrando. Essas travas, cada um tem que se decidir se tem condições de fazer, se tem condições de acompanhar essas travas, e também a que preço fazer. Outra coisa, esse aumento na temperatura que está tendo, vocês falou bem, traz novas pragas. 1, 2 graus de aumento na temperatura, a média, faz com que certas pragas se desenvolvam muito mais rapidamente. É um novo problema do cafeicultor. Outra coisa, com essa queda de preço que houve na entrada da safra, muitos cafeicultores deixaram de colher a varrição, deixaram grãos, frutos no chão. Isso aí é certeza de que nós teremos um crescimento na broca para a próxima safra. Isso vai custar dinheiro para ele combater essa broca, e temos que ver se esses atuais defensivos que foram instituídos vão conseguir fazer isso. Certamente, na próxima safra, nós teremos mais problemas com broca devido a esse fato de que muitos cafeicultores, principalmente na montanha, deixaram de fazer o que a gente chama de varrição. Deixaram esses frutos no chão e ali vão começar os indícios de broca para a próxima safra. São muitos problemas. Então, eu acho que o melhor para o cafeicultor é fazer o que ele está fazendo, e vendendo aos poucos, à medida que ele precisa de caixa para fazer frente às suas despesas. Eles podem fazer essas consultas para ver se fazem trava ou não, mas fica muito, muito difícil de enxergar o que vai acontecer. Prudência realmente é necessária, e acompanhando o clima, e acompanhando o que vai acontecer com a economia mundial, mas até agora, como eu disse, o consumo continua bem, né? Vamos ver depois com esse inverno o que vão falar disso. E as nossas exportações, apesar disso tudo, vão crescer nesses próximos meses, novembro e dezembro pelo menos, porque está entrando a safra brasileira, o maior produtor do mundo está entrando no mercado. E mesmo com o produtor tomando cuidado nas vendas, o nosso volume de embarque vai crescer sim em novembro e dezembro, é o natural. A partir de janeiro, que nós vamos ver, vai ser de acordo com o tamanho da safra e o que acontecer com o clima, né? Se nós tivermos muitas novas ondas de calor como essa, que foi realmente muito preocupante e longa, né? Isso, cada onda dessa vai ter reflexo na produção de 24 e também de 25. É ter prudência e ir vendendo aos poucos. Eu acho que é o melhor jeito a fazer. Nem segurar todo o café, nem vender tudo de uma vez. Não dá para enxergar, então isso o produtor mantém um produto que está cotado em dólar.
É o que dá para fazer e lá na frente ele vai ver se acertou ou não. Não existe bola de cristal para ter certeza do que fazer. Tá certo. Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, direto de Santos, torrando nesta tarde de sexta-feira, né? Lógico, o Brasil, a região sudeste, né? Principalmente o estado de São Paulo aqui com temperaturas altíssimas. Mais uma vez, não tenho como te agradecer, os produtores que nos acompanham sempre atentos. Muito obrigado pela participação, espero que tenham um ótimo, excelente final de semana. Até uma próxima. Boa tarde, bom final de semana para todos. Muito obrigado, até mais. Bom, e por aqui ficamos com essa transmissão. Logo mais eu volto a partir das 16 horas com o fechamento do mercado desta sexta-feira. A todos uma ótima tarde e até logo mais.